Muito bem, já estamos no ar aqui pela TV Bragança na web e também, lembrando que você pode nos acompanhar no canal 3 Digital para você que é assinante da NET. Hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre os médicos de Cuba. Impressão que eu tenho, minha impressão, parece que está tendo uma fuga em massa, rapaz. Todos estão querendo voltar correndo para Cuba, mas para falar desse assunto, nossos experts, né? Os dois são colunistas. Bem frisado. Grandes colunistas, tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus. O meu velho já virou bordão, convidou, nós vem. E você, Dini, tudo jóia? Tô que nem eu, tô igual o João, ainda mais aposentado, nós somos o Jaque. Aceita qualquer coisa. O Betinho já acostumou, telefona pro Jaque. Já que ele não faz nada, portanto, vai às 7, às 8, às 9, às 10, às 4, às 5. Madrugada. Que legal. Bom, é uma bancada de peso, né? Opa! Eu tô abaixo dos 90, mas só eu respondo por 70% da bancada. E tá elegante hoje, hein? Tô elegante hoje. Vai pedir dinheiro emprestado. Nunca vi. Vai falar em medicina mesmo, vamos falar em peso. Quer me dar Lacoste, rapaz? Nunca vi. Bom, vamos lá. João, mais de 8 mil médicos cubanos que prestaram serviço ao Brasil vão retornar ao seu país. Por quê? Eita, Nelly, isso aí dá para falar 2 horas sobre isso aí. Eu vou falar só um pouquinho, depois vou passar para o meu amigo Dib, porque você também fala só um pouquinho, porque senão ninguém mais fala. É verdade. Isso aí, ó, só o que aconteceu do Bolsonaro, né, que ainda não assumiu, comentar que vai rever o programa Mais Médicos e os médicos já debandarem, já é um sinal que tem coisa errada, certo? Tem coisa errada, é óbvio. Eu vi na internet, a internet rola muita coisa, não sabe se é verdade, não é verdade? Dizem que tem 2 faculdades de medicina em Cuba, e que cada uma forma, parece que 200 ou 100 por ano, 200. E que esses 8 mil médicos vão levar não sei quantos anos para serem formados, e eles estão numa idade tudo jovem, vocês podem perceber que a maioria é tudo jovem, pelo menos as fotos que a gente vê. Ou seja, tem coisa errada aí, gente. Aí vem a esquerda, né? Estou falando da esquerda porque é a esquerda que está. A esquerda é interessante, ela passa uma vida defendendo o azul, e quando o azul não é a esquerda que fez, não é a esquerda que fez, aí passa a ser vermelho, certo? Eu nasci daqui com um tempo, eu vou falar que eu estava vivo para ver a esquerda reclamar que o governo quer pagar 100% do salário para o trabalhador. Eu vivi para ver isso, gente. O Bolsonaro quer pagar 11.500 para o trabalhador. Não, a esquerda não, só 3,5. Eu vivi para ver isso. Então, pode ter certeza que essa debandada, primeiro, é óbvio, pessoas com medo de não ver mais a família, né? Porque eles não podiam ir lá ver a família e a família não podia vir aqui visitar. Acho que ir lá até podia, podia, certo? Esse pessoal que está debandando é erro, pode ter certeza que é erro. Esse pessoal não é médico. Porque se é médico, fica aqui quietinho, e se tem interesse, se não há essa pressão de não ver mais a família, fica aqui quietinho e vai trabalhar aqui. Pede para trazer a família. Agora, falta de respeito não é do governo, se é que vai acontecer isso, do Bolsonaro mudar, enfim. Não há falta de respeito do governo para com a população carente e pobre. Não há. Há sim a falta de respeito desse programa com a população. Porque só porque é pobre e vive em região ribeirinha vai ser atendido por gente que não sabe nem se é médico? Isso é falta de respeito. Você colocar um profissional lá para atender o pobre, o pessoal que está mora em Ribeirinho, em Rio, interior, não sei da onde, por um profissional que você não sabe nem quem é. Então, isso é falta de respeito, tem que ser visto. Mas não tem médico no Brasil, calma. Não sei se não tem médico no Brasil. Quando a Dilma fez esse programa, não sei como é que se tentaram angariar médico, não sei. Então, eu acho que o Bolsonaro está certíssimo. E repito, finalizando, só o fato de que a ameaça dele ver a qualificação dos profissionais e pagar integral para os profissionais e eles se debandarem, já indica que tem erro, né? Só para finalizar, qual a coisa estapafúrdia que o Bolsonaro pediu? Qual? Pagar integral o trabalhador, o médico, que ele possa ter livre acesso a lá, ir e voltar, e a família vir aqui, certo? E fazer um revalida. O que há de absurdo nesse pedido?
Repito e finalizando, eu vivi para ver a esquerda reclamar para não pagar 100% para o trabalhador. E aí, Dibe? Você acha que tem coisa errada aí, Dibe? O João resumiu, não foram em poucas palavras, mas o João resumiu o que tinha que ser dito, né? Porque quando a esmola é demais, o Santos desconfia, né? Desde o começo que a Dilma inventou essa história, e ela inventou o tal do Revalida, porque a gente que vive nos meios médicos e odontológicos e farmacêuticos da vida, a gente está vendo todas as dificuldades que há com a saúde, principalmente a saúde pública. Então, eu estava analisando assim, na época, eu tenho até um parente meu, né, meu primo Marquinho, que inclusive é um bom médico aqui na cidade, mas é também mais um que também, se falar para ele ir lá para o sertão, ele não vai também, porque ninguém vai, pouca gente vai, os caras não topam, nem que pague. Pode chegar o governo e oferecer 10 vezes o salário. Fala, quanto que é 11? Eu vou te dar 33 mil, 50, não vai. Não vai. São poucos os que vão para o interior, não vão. Primeiro não vão porque a parte estrutural da coisa é péssima. Segundo, eu sou um médico formado, um clínico geral, que hoje em dia você forma um clínico geral, depois você faz sua especialidade. Vamos supor que eu entendesse de tudo, que é muito difícil. Sou cardiologista, gastro, faço tudo, sou cirurgião, principalmente cirurgião. Você está num fundão desse aí, tem lugar lá que o barco leva 20 horas para chegar. Estou lá atendendo lá, aparece uma mãe com um problema grave de uma criança, ou uma grávida, inclusive, aparece lá. Porque, o cara fala assim, tem uma grávida lá, o cara não é ginecologista, mas vem cá, se for fazer um parto, não precisa nem médico. Aí nesse sertão do país, eu conheço gente que teve 10 filhos por aí, nessas fazendas por aí, que as parteiras resolveram tudo. Então o problema, chega lá, é um caso grave. Complicou o parto. Um exemplozinho. Complicou o parto. O cara não tem estrutura para fazer nada. Então, não adianta ele ficar enfiando. Primeiro que os caras que estão nos grandes centros, você pode procurar aí, procura no Google. Agora você fala com o professor Google, doutor Google, ele explica para você. Você procura lá, a porcentagem de pessoas formadas, pode ser médico, dentista, que é o meu ramo também, farmacêutico, essa turma da área de saúde, não vai sair do grande centro. Você viu o acúmulo que tem? As capitais do Brasil, elas têm o menor índice percentual de pessoas, de habitantes, do que o interior. Mas é o contrário. O contrário é verdadeiro. Tem 50% de médicos na capital, sendo que a capital tem só 20% de habitantes, e um número muito maior de habitantes lá fora com menos médicos. Que coloca a Organização Mundial de Saúde, coloca que para cada 1.000 habitantes, pelo menos para cada 1.000. Podia ser, ainda é assim um negócio suportável, mas podia ser até mais médico. Mas coloca pelo menos esse mínimo aí. No Brasil, você vai ver, a capital tem um médico para 300, 250, 400. Quando chega no interior, principalmente no fundão, um médico para 3.000, 4.000, 5.000. O cara fala assim, nossa, mas um médico dá para uma cidadezinha. Não é bem assim, não dá. Agora, o pior de tudo é a estrutura. A estrutura médica é triste. Então não adianta o cara trazer médico lá de Cuba, do Japão, da Alemanha, porque não tem só médico cubano, não tem os de outros lugares. É que isso aí foi uma jogada do PT, da Dilma. Eles fizeram isso aí, no meu entender, particular, no meu entender, não vou generalizar, no meu entender. Fizeram isso aí justamente para alimentar o caixa do seu Fidel Castro, que ainda era vivo, né? Infelizmente ele continuava vivo naquela época. Ele alimentar o caixa da família Castro, né? A ditadura, porque você pegar quase 2 bilhões, né? Isso aí era mensal, né? 2 bilhões. E você repassar desses 2 bilhões, ficar mais de 1,5 bilhão para o governo ditatorial do homem lá, para o caudilho lá, isso aí alimentar. Logicamente que isso aí devia ter uma compensação, que isso aí vai ser descoberto. Então, como o Bolsonaro já levantou essa leve aí de falar assim, eu vou pedir o revalida, porque os médicos que estão aí, eles iam aceitar, os médicos de fato, os formados, que entendem da área, eles iam aceitar o revalida, porque é interessante ficar no Brasil. Eles iam aceitar até um salário, até um pouco menor, até esse talvez,
ia aceitar ficar nesses fundão, porque eles têm uma vida mais diferente. Quem esteve em Cuba, pelo menos eu estive lá por 10 dias, não deu para aprender muito com eles lá e ver a vida. Mas quem conhece Cuba, olha, cara, se eu fosse cubano e formado, eu ia trabalhar lá no Chipropó do Onça, lá a 500 mil quilômetros de Manaus, e ficaria lá, porque a vida aqui é muito melhor. Lá, aquilo lá é um presídio, cara. Então, quando ele levantou a lebre disso aí tudo, o problema do governo lá de Cuba não foi porque o Revalida vai descobrir que tem cara que é enfermeiro, ou então não é nada. Não foi isso. O problema foi não pegar o cascalho. Esse que é o problema. Ia acabar o din-din deles. E a porcentagem que voltaria para os partidos aí, que principalmente o partido de esquerda, isso aí precisa rever e procurar lá no COAF, não sei o que. Agora vai ter não é o Bolsonaro. O problema dele não é o Bolsonaro, o problema dele vai ser com o Sérgio Moro. Eles estão morrendo de medo do Sérgio Moro. Vai fumar. Bom, Jair Bolsonaro, ele questionou, né, a preparação e condicionou a estadia dos médicos no programa A Revalidação do Título, né, entre outras mudanças. Essa saída repentina teve a intenção de não permitir ao novo governo que, quando empossado, teria meios legais de fazer uma identificação de cada um, né, João? Sem dúvida nenhuma. Como o Dibi falou e eu falei também no início, tem muita coisa errada nisso. Gente, na boa, né, não é uma questão de direita ou de esquerda. Não tem como apoiar esse programa dos médicos. Né? Esqueci até o nome aí. Dos mais médicos. Não tem como apoiar. Mas lá no Confundó de Jaguariúna, você não vai conseguir pôr médico. Não põe, porque lá já está sem médico. Eu duvido que 70% desses profissionais que vieram para cá sejam médicos. Eu duvido. Tá? Eu não falei 80%, porque talvez fosse até um exagero meu, mas não é exagero em falar até 80%. Só uma parte, João. Pode ser até que você está se enganando. Pode ser até que eles são considerados médicos. Tem um tal de Jofé, não sei o que, da Rússia, uma diferença aí, que eles fazem. Mas não são médicos. 4 anos, eles fazem um curso lá de 4 anos, que aqui no Brasil, 4 anos, você forma enfermeiro. Um bom enfermeiro de 4 anos. Para um enfermeiro alto padrão, é mais ou menos o mesmo período do médico. Então, por isso que eles podem ser até médicos para eles. Só que aqui não é considerado médico. Então, isso, não tenha dúvida aqui, na boa, como eu estava falando, não tem como apoiar. Não tem. Se for para manter profissionais de saúde em áreas distantes, vamos manter profissionais de saúde nossos, então que não seja médico, porque é a mesma coisa, tá certo? Para pegar um profissional de saúde lá, um enfermeiro, com todo respeito, um profissional digníssimo, eu passei agora por enfermidades na minha família, enfim, acho que a grande maioria sabe, eu tenho o maior respeito pela classe dos enfermeiros e enfermeiras, uma profissão dificílima, uma profissão é um sacerdócio. Nossa Senhora, exatamente um sacerdócio. Mas, então vamos pôr enfermeiro nosso lá, não é? É óbvio que a intenção desse programa era mandar dinheiro para lá. Pior que isso, será que parte desse dinheiro de lá não voltava para cá? Provavelmente. Diante de tantas falcatruas que a gente vê e ouviu, a gente chega até a falar que com certeza deve voltar. Vai 1 bilhão, talvez volte 500 milhões. E nem esse dinheiro conseguiu eleger a esquerda, hein? Nem esse dinheiro conseguiu eleger a esquerda, para você ver como estava ruim o negócio. Então, gente, na boa, não tem como defender esse programa, não tem. Vocês que estão aí criticando, falando, agora tal lugar vai ficar sem médico, já não tinha. Já não tinha, aquilo não era médico. Aquilo não era médico, gente. Talvez 20% fossem médicos, e esses 20% médicos, aposto que não foram para lá, foram para as regiões maiores. Porque com certeza nesse programa também tinha, secretamente, o cara é médico, manda ele para lá, que é um lugar mais difícil. Né? Esse aqui vai receitar só aspirina, manda para lá. É óbvio. Então, tem coisa errada, como eu falei no início. Só ameaça de arrancar o dinheiro, pôr o dinheiro na mão do trabalhador. Ameaça de pedir para a família ter livre trânsito, né? E principalmente o famoso revalida, pegar, você trabalhava lá, vem aqui. Qual é a sua graduação? Qual é a sua qualificação? Só a ameaça disso, que ia mostrar todos os erros e fraudes que há nesse programa,
Os ruins já pegaram a mala e foram embora. Nem todos talvez ruins, mas vamos dizer assim, aqueles até com medo de não ver a família mais. Faltou até avião, né? Enfim. Estavam sendo escravizados. Não tem escravos da ditadura. Escravos da coisa. E outra, escravos ainda vou dizer com tortura, porque imagine você, nós aqui, nós somos profissionais, nós estamos trabalhando aqui. Você está sabendo que a sua família está lá, mas não está lá. Está presa lá, porque está inerente no. Você não vai levar sua família lá, porque se vier a família do cubano aqui, não vai voltar mais, cara. Qual que é o trunfo do ditador lá? Segurar a família aqui. Se você não voltar, se você desertar, eu tenho certeza, se os médicos, que são verdadeiramente médicos, quiserem ficar aqui, fizeram revalida, e falar que vai ficar até pelo salário que está aí, não precisa nem ser aqueles 11 mil brutos, pode ser até menos, porque eles ganhavam menos, pode ser até metade disso, eles ficariam. Se eles resolverem ficar e tiver familiar lá, eles vão ser torturados, jogados num cárcere lá, porque lá chama cárcere, lá é o cárcere, lá eu vi lá, o cárcere lá, não é essas cadeias nossas aqui, a cadeinha de Bragança aqui é 5 estrelas perto do eu vi o cárcere. Me permite só uma coisa. Você morre de pneumonia, de tifo, do diabo 4, eles não ligam para você. Me permite uma coisa, vamos fazer aqui uma comparação, tá? Professores, advogados, tá? Dentista, sei lá. Se Cuba oferecer para você, o Brasil oferecer para você ir para Cuba, você vai receber R$11.500, só que 3 mil e pouquinho vem na tua mão, o resto vai vir para o governo brasileiro. Você não vai poder, a família não vai poder ir lá te visitar, certo? Não vai, você vai ficar isolado lá. Você apoiaria um programa desse? Você, professor, você médico, você advogado, você apoiaria? Então, a resposta está em você mesmo. Não tem como, né? Não tem como. Bom, mais médicos ou mais dinheiro para a ditadura cubana, Jimmy? Esse sorriso já diz tudo. Mas desde o começo, eu estou achando que isso aí foi um meio muito sutil de caixa 2, lógico. Eu faço tudo isso aí, eu mando o dinheiro para lá, tudo bonitinho. Eu tenho até minhas dúvidas. Eu acho que o dinheiro nem foi, porque dinheiro não fica indo para lá. Vai papel, fica papel na gaveta, da baixa ali, o dinheiro fica. O cara falou assim, Fidel, o Castro aí, o irmãozinho do outro lá, que está vivo, que a família lá vive em 10 estrelas lá, a família deles lá, né? Tudo general? Eles têm, tudo, eles vivem num gueto deles lá, de luxo lá. Né? A gente não pôde nem adentrar lá a vila dos caras, porque não deixa o turista chegar lá. E eu entrei no mercado lá daqueles cubanos, eu vi a vida, eu fui conversar com uma meia dúzia de cubanos formados. Olha, dá prazer conversar com aquele povo, uns coitados. E eu digo, eu formado, eu considero eu que sou bem formado, que a gente tem curso universitário, mas olha, um rapaz lá de 16, 17 anos, porte físico bom, porque também a saúde deles é boa lá, porque para a qualidade das pessoas dando comida, comer ovo, então, você fica forte. Então, mas olha, uma cultura excelente, o cara deu um banho de cultura, vai ir conversando com os 2 ou 3. Eu conversei com um professor de educação física dentro do hotel, ele estava trabalhando de empregado do hotel, e eu estava lá dentro do hotel, lá em Havana, eu fui conversar, porque gostou de conversar, porque eu queria saber, porque se passear você tira foto, eu queria conversar para saber se é verdadeiro essa história que ele sofre. Cara, é vergonhoso. O rapaz conversar comigo, um cidadão, um morenão forte lá, o professor lá, conversando com ele, e ele estava aqui daqueles gentis cuidadores de turistas, para levar você ali, você aqui, papapá, mostrar ali, conversar sobre... né? Tipo recreador. Isso, recreativo. Estava naquele serviço porque professor formado em educação física e faculdade. Pois ele conversava comigo e ele estava toda hora conversando comigo. Preocupado, assim, dentro do hotel, lá dentro do jardim do hotel. Para lá, para cá, eu falei assim, eu até brinquei com ele, não falo, eu falo portunhol e falo todas as línguas, né? Aí eu falei para ele assim, o que você passa, amigo? Ele falou assim, sí, cuidado, não se pode hablar acá, porque a polícia de Fidel, tá tudo de olho, tudo paisano até dentro do hotel. Olha. Então isso aí é vida, isso aí não é vida. Então eu falo para você, o dinheiro não foi nada, rapaz, alimentou a ditadura e alimentou de lá para cá, porque eu creio que isso aí foi meio a meio. Esse 1,5 bilhão aí foi
meia. E não deu, né? Parece que não deu, porque o Haddad tá pedindo mais dinheiro aí na campanha. Mas ele pede mesmo. Sai a descoberta. A turma pede dinheiro mesmo, porque o político vive uma vida de nababo, né? Então... Eu não ajudei, hein? Eu também não. E aí, João, o que você acha? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é mais uma falcatrua, mais um engodo, mais um problema que vai ser descoberto, né? Isso é uma questão de tempo, né? Entrando no governo, o seu governo vai olhar para frente, sem dúvida nenhuma, mas também vai olhar para trás, vai olhar isso aí. Esse BNDES e outras coisas mais, eu acho que vem muitas bombas para explodir e que nós, brasileiros, estamos pagando com o nosso bolso, né? A gente precisa lembrar disso, porque essa crise que nós passamos, ainda estamos vivendo a crise. Essa alta de combustível, alta de um monte de coisa, etc e tal, é fruto de um governo deslavado, um governo que só cometeu irregularidades, né? Roubou. E negam, né? E que o líder está preso, né? Embora não esteja mais muito batendo bem na cabeça, eu não, também o depoimento dele não está batendo bem na cabeça. Mas o que importa para a gente não é isso. O que importa é que se a gente sofre hoje por desemprego, por alta de produto, por combustíveis caríssimos, é tudo fruto disso. Esse 1 bilhão, 2 bilhões por mês, eu não sei qual é o valor, 2 bilhões por mês sendo mandado para Cuba. Né? E não tenha dúvida que aí tem retorno, que tem corrupção. Não tenha dúvida. Cuba e quantos países? Agora quando abrir a mala preta lá, como é que é? A caixa preta do BNDES, se for abrir mesmo, se os caras forem machos de abrir, porque eu espero que agora eles tenham um pouco de vergonha na cara. Aumentar muito a segurança desse pessoal que vai abrir. Agora, você vê, Cuba, pode ver, os caras ajudaram. Cuba, Congo, Venezuela também tem ajuda. Venezuela, Bolívia. A Bolívia tomou a nossa arcaria e não falava nada. O Lula deu, rapaz. O Lula foi lá, assinou, falou pro Evo assim, pega pra você, né? Não vamos fazer nada. Qualquer país, mas se fosse lá nos meus priminhos lá na Arábia, coitado. Terceira guerra já estava escrito aí. Imagina. Já estava mesmo. Imagina, tomaram. O que é isso? Vocês acham que vários médicos brasileiros ficaram desempregados para dar lugar aos médicos cubanos? Difícil responder isso, né? Porque a gente está de fora, a gente escuta, mas a gente não está dentro da situação, não temos acesso a documentos, etc e tal. Eles falam, e tudo que eles falam, né, Dívio? Parece que tudo é mentira, certo? Eles falam que abriram na época a licitação, a inscrição para os médicos de cá, não tiveram retorno e contrataram de lá. Eu tenho certeza que isso também é uma mentira. É óbvio, talvez não iam arrumar 8 mil médicos brasileiros, mas talvez 4 mil, etc e tal. E, gente, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm o financiamento da faculdade. Pega pessoal de lá mesmo. Põe na faculdade 100% de bolsa e quando acabar, vamos mudar a lei. Se tiver que mudar a lei para isso, a gente muda. Acabou a faculdade, se você vai trabalhar em tal lugar durante 5 anos, ou então seu diploma não é validado. Né? Seu diploma não é validado, você não cola grau, enfim. Tendo boa vontade, você resolve tudo. Quem não quer estudar medicina aqui? Eu vi essa semana 13 mil reais a mensalidade. Tem umas mais baratinha que é 8 mil. Mesmo entendeu? Assim, não quem eu quero estudar medicina, sempre quis ser médica. Não fui, acho que talvez não tive capacidade. Não está sendo cobrado. Eu vou dizer para você. Quem não quer, entra na faculdade, tudo pago para você, depois você vai trabalhar 5 anos, 6 anos, lá no seu ano. Isso aí não é o preço do custo do curso, não. Que vai me desculpar os donos de faculdades, os freios aqui em Bragança, já estão até meio leiloando, né? Outro dia parece que eu estava passando em frente à faculdade ali, o cara já está matriculado, opa, peraí, não, eu não posso, eu já aposentei, não vou estudar mais não, porque parece que está faltando agora, está começando a faltar aluno, né? Mas agora eu vou dizer para você, o curso que eu fiz, que é o de odontologia, ele é muito mais caro para uma universidade do que o curso de medicina. Sim. Não venha os homens falar não. Porque o que tem no curso de medicina que custa mais caro em material do que o curso de odontologia? Odontologia é muito grande. Não adianta. Os caras puseram lá nas alturas, porque o custo-benefício, eles já calculam assim, você vai se formar 6 anos. Você, em menos de 6 anos, você já recuperou seu dinheiro, porque você vai ganhar 2 mil reais por um plantão. Se você fizer 25 plantão no mês, você já ganhou 50 mil. Esses caras aí, eles não têm professores lá de medicina só lá dentro.
Em primeiro lugar, tem professor administrativo lá naqueles departamentos dele para calcular quanto que você, com o seu suor, você vai faturar daqui para frente. Então, eles trabalham em cima do seu faturamento para poder colocar o preço de uma universidade nessas alturas aí. Porque é uma vergonha. Eu não tive coragem de fazer mesmo depois de formado. Não, mas também faculdade particular, põe o preço que quiser e cursa quem quiser. Certo? Agora, isso que você falou... O problema é abrir mais faculdades públicas, porque nós estamos estagnados há décadas. E coloca a faculdade. Eu estava vendo agora, estava lendo hoje, abriram mais 2 faculdades no Amazonas, em Manaus. Abriram mais 2 faculdades, uma faculdade ou 2 em Belém, não sei aonde, não sei o quê. Está faltando aonde? Era no norte, nordeste um pouco mais, um pouco menos do que o norte, e aquela parte baixa lá das divisas lá de Acre, esses rincões aí, que tem as capitais boas, por que não fazem mais faculdades públicas? E fazem isso que o João falou. Que eu escrevi ontem sobre isso aí, que estava todo mundo criticando no Facebook, só tem crítica. Meteu pau, que fala do Bolsonaro, e Bolsonaro, está metendo pau. Aí eu coloquei pro cara assim, para não ter briga, falei assim, mas gente, até agora, nós já colocamos, eu já li 1.500 críticas. E as soluções? Eu não vi ninguém colocar. Eu coloquei umas 2 ou 3. Uma delas foi essa que o João falou. Porque eu concordo em que tem a faculdade pública, é difícil entrar, porque ela é gratuita. Você entrou na faculdade pública, já está lá. Quando você pega alguma coisa para você entrar em qualquer coisa, de uma empresa, alguma coisa, você vai ler o estatuto daquele troço. Você vai ler lá. Um dos itens lá, após o término da sua universidade aqui, medicina, você tem que cumprir 3 anos nos rincões brasileiros, que vai ser designado pelo governo federal. Você concorda? Você concorda, você faz. Você não concorda, filho? Não vai estudar lá. Não vai estudar lá. Vai ter um preço caríssimo, talvez, uma multa, sei lá. Tem que se inventar alguma coisa para fazer com que o cara vai. Porque, inclusive, é uma escola para essa gente aí. Agora é bonito. Eu me formo aqui, fico aqui em Bragança, que nem o Nababo aqui, né? Ganhando 20, 30 mil por mês, andando aí com BMW de 250 mil, 300 mil, gostosão, né? E outra, tem um detalhe aí, e vou dizer para você, até os particulares, eu estive outro dia num plano de saúde aqui na cidade, eu precisei estar lá com a sogra ruim, eu precisei dar uma dura lá dentro, até um senhor lá falou assim, ó, tem um senhor aí fazendo o maior barraco aqui dentro, era o menino aqui. Aí eu peguei e não liguei, eu peguei porque eu fui lá na salinha, eu vi por que não andava a fila lá dentro de madrugada, cara, tinha umas 8 pessoas ruins, minha sogra era uma delas. Eu fui lá olhar na salinha do dito cojo médico plantonista, ele estava no tique-tique, no zap. Eu peguei o moreno e falei assim, no zap, hein, doutor? Fui lá, falei para a chefia lá, falei, moça, vai andar essa fila? O médico está no zap. Aí botaram para andar, aí chamaram minha sogra, vamos chamar a sogra desse doido para ir embora logo. Eu pesquisando Foi que a médica falou esse dia, eu estava pesquisando sobre medicina no Google, vai estudar, minha filha. Nada. Pesquisando nada. Nosso programa hoje está muito bom, mas acabou. Ah, meu Deus. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Se precisar de profissional da saúde que eu sirva, eu vou por R$11.500 onde o governo quiser. Até eu vou. Obrigado de vir. Eu estou me oferecendo. Eu ofereci até gratuitamente aqui uma vez com o prefeito aí, que eu ajudaria. Só receita aspirina. Ele foi gratuito, nós não aceitamos ninguém aqui, então eu já vi que a coisa começa desde o município e vai embora, meu. É bravo. Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto que, na realidade, ele se expande em vários assuntos, né? Quando começamos a falar sobre olho seco, a gente fala olho seco. Puxa, olho seco é um assunto tão batido, todo mundo sabe que vai usar uma lágrima artificial, que a sensação é de ardência, é desconforto, enfim. Mas o que eu quero abordar com vocês hoje a respeito do olho seco são coisas novas que vêm vindo para o Brasil. Nós não temos ainda esses equipamentos no Brasil, que nesse último Congresso Internacional em Viena, que eu tive a oportunidade de participar, realmente foi interessante essa nova abordagem de um assunto tão antigo, uma coisa que já é batida, que nós já sabemos há muito tempo o que acontece em relação a todo esse processo chamado superfície ocular, a lágrima, né? O quanto ela é importante, a lágrima, o quanto ela define a qualidade da nossa visão. Para os senhores terem uma ideia, hoje se desenvolvem pesquisas, estudos, né? O nosso principal estudo na oftalmologia é o estudo considerado chamado DIOS, né? O DIOS 2, que são as diretrizes recomendadas para tratamento de olho seco, que pode variar desde um olho seco bem leve até um olho seco severo, que exigem tratamentos até cirúrgicos, colocação de pinos no canal lacrimal, no ponto lacrimal, para que você preserve aquele pouco de lágrima que o paciente tem. Então, o assunto superfície ocular, tá, é só para a gente entender e começar a abordar as novas terapêuticas. Na realidade, começamos pelos novos sistemas diagnósticos e depois as novas terapêuticas para isso. Tá? Quando nós falamos em superfície ocular, parte da nossa visão, parte do nosso grau, como vocês costumam entender, né, o grau, né, eu uso tanto de grau, eu tenho 3 graus, eu tenho 4 graus. Parte do nosso grau está no nosso filme lacrimal. Ou seja, é tão importante, quando eu estou aqui conversando com vocês e faço esse movimento de piscar, né, ou pestanejar, como muita gente diz, tá ok? O que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo o meu filme lacrimal e melhorando até a minha condição de foco de visão. Isso já é sabido há muitos anos, tá? Mas hoje, cada vez mais com a tecnologia avançando, a gente consegue entender o quanto isso tem repercussão na nossa visão. E aí eu vou dividir esse assunto em algumas partes. Então vamos falar primeiro quando a gente vai falar sobre uma cirurgia de catarata. Parte do resultado da nossa visão, do nosso bom resultado cirúrgico, pós-cirúrgico de catarata, está relacionado às nossas glândulas lacrimais, às nossas glândulas de Meibônios, que são chamadas as glândulas da pálpebra. Então vejam como isso é importante. Muitas vezes o paciente tem um insucesso cirúrgico, né, razoável, ou sobrou grau pós-cirurgia, na realidade está relacionado a uma profilaxia que deveria ser feita, que nós vamos abordar depois. Voltando então a falar sobre o olho seco, ou chamado disfunção das glândulas de Meibônios, ou disfunções das glândulas lacrimais, tá? Se a gente dividir isso, primeiro, você tem um tipo de olho seco onde você tem uma glândula lacrimal que é insuficiente, ela não produz aquela lágrima aquosa, ou ela produz de forma muito insuficiente. Hoje a gente tem tratamentos até medicamentosos que a gente consegue fazer com que essa glândula se estimule. Existem tratamentos com colírios, tá, que conseguem melhorar o estímulo dessa glândula lacrimal e que ela consegue liberar mais líquido lacrimal. Mas na realidade, o que realmente mantém essa água, vamos chamar assim, esse líquido que a glândula lacrimal produz, fixado na superfície ocular, o que fixa esse líquido é uma gordura. Na realidade, são vários componentes, para resumir aqui de forma rápida, seriam como se fossem umas gorduras, os lipídios, tá? Mucinas, são substâncias que são fixadas, que fixam esse filme aquoso, ou seja, quando nós batemos a pálpebra, tá, que eu faço esse movimento, eu estimulo glândulas que estão nas minhas pálpebras, tá, atrás dos cílios, e ao pestanejar, ao bater as pálpebras, elas liberam uma quantidade dessas substâncias que vão se misturar com o líquido, tá, com o filme lacrimal aquoso, e ela forma uma película, como se fosse, eu costumo usar uma brincadeira, como se fosse um Magipac, né, aquele plástico, aquele filme de plástico, né? Então eu pisquei, passei o filme plástico, daqui a alguns segundos eu tenho que piscar novamente e repassar esse filme plástico, entre aspas, tá ok? O que acontece com isso? Essas glândulas palpebrais, chamadas glândulas de Meibônios, tá? Elas são responsáveis pela liberação dessas substâncias.
Detalhe, elas têm um formato como se fossem pequenos cálices, tá ok? Virados assim para cima, na pálpebra inferior e na pálpebra superior virado para baixo, e esses cálices que produzem essa secreção, que produzem essa gordura, essas mucinas, essas substâncias, esses lipídios, tá ok? Eles são produzidos de forma contínua. À noite, quando estamos dormindo, diminui naturalmente essa produção, tá? E eles acumulam um pouquinho mais dessa quantidade. Por isso, muitas vezes de manhã, pessoas que têm disfunções dessas glândulas de meibômios, eles acordam com o olho um pouquinho mais grudadinho, com mais gordura, vamos chamar assim, com uma remelinha no canto dos olhos. Por quê? Está relacionado a essa disfunção das glândulas de meibômios. Muito bem. Nós já sabíamos disso, nós conhecemos as blefarites, as meibomites, as inflamações do folículo piloso dos nossos cílios. Isso nós já conhecemos há muito tempo. O que mudou um pouco agora na abordagem com esses estudos é que nós conseguimos agora calcular uma coisa chamada osmolaridade desse filme lacrimal. Ou seja, nós conseguimos calcular concentração, tempo de rompimento desse filme lacrimal. Embora já existam testes que a gente aplica no consultório, que é um teste muito conhecido chamado BUT, tá? Tempo de rompimento do filme lacrimal, é uma sigla em inglês, tá? O Breakup Time. E o que acontece? Isso já é uma técnica muito simples, muito usada, mas que funciona muito bem. E agora, com o avanço da tecnologia, nós teremos aparelhos que calculam a minuto, a segundo, o tempo de rompimento desse filme lacrimal, esse break-up time de forma mais específica, tá? Uma forma através da osmolaridade, tá ok? Para que a gente saiba o quanto ou o que eu tenho que tratar nessa disfunção do filme da superfície ocular, né? Então eu tenho um olho seco, ponto. Causado por disfunção da glândula lacrimal ou disfunção das glândulas de meibômios. Hoje a gente tem como começar a diferenciar, a estudar isso de forma mais aprofundada. E o que evoluiu nisso são os aparelhos diagnósticos para isso, tá? Nós temos, que ainda no Brasil não estão chegando, algumas coisas já existem, mas ainda muito incipiente, tá? O que vai vir aí provavelmente para o segundo trimestre de 2019. São aparelhos que nos ajudam a fazer diagnóstico ao vivo e a cores no consultório de uma forma muito tranquila, indolor, uma forma rápida que você consegue analisar a função dessas glândulas lacrimais, das glândulas de meibômios, você consegue avaliar, inclusive você vê as glândulas de meibômios através das imagens, ou seja, é como se fosse entre aspas, uma ressonância ao vivo ali acontecendo todo a segundo, que a gente consegue olhar e ver como que estão esses cálices, a atrofia desses cálices, a atrofia dessas glândulas. Muitas pessoas têm um processo de atrofia dessas glândulas de meibômios e quando isso começa a acontecer, quando você vê no aparelho, você vê as glândulas atrofiando, algumas já totalmente atrofiadas. Quando isso acontece, por falta de tratamento, falta de cuidado, ou falta de manutenção, falta de diagnóstico, uma série de fatores, você começa a ter o problema do paciente falar assim, por mais que eu use colírio lubrificante, por mais que eu tome a linhaça, que ajuda muito a estimular essas glândulas, por mais que eu faça coisas, meu olho continua com uma disfunção. Continua desconfortável, ardendo, a qualidade da visão cai bastante. Por isso que muita gente, inclusive, quando fica muito tempo no computador, lembra daquela história da síndrome do olho de boneca, né? Que a pessoa não pisca porque ela fica muito atento ali no eletrônico. Isso é também uma disfunção porque a gente para de bater a pálpebra, para de fazer a liberação dessas glândulas e começa a ter toda uma alteração no processo natural de lubrificação ocular. Então veja como uma coisa tão simples, tão pequena, mas interfere tanto, muitas vezes até em prescrição de óculos que não são necessários. Muitas vezes o paciente tem uma queixa de baixa de visão, a qualidade da visão dele é ruim, você faz o exame de refração, até encontra uma alteração de grau, só que na realidade se você tratasse melhor ou cuidasse melhor dessas glândulas de meibômios, muitas vezes você até evitaria uma prescrição de óculos de descanso, vamos dizer assim, aqueles óculos que não são tão necessários. Então hoje, com essas novas tecnologias, nós conseguimos fazer diagnóstico, tá? E conseguimos fazer tratamento. Essa é a grande jogada. Por quê? Antes, até fazer o diagnóstico, a gente até fazia um diagnóstico razoável.
Só que nós não tínhamos muita diferencial no tratamento. Era dar suporte, dar o óleo de linhaça, via oral, colírio lubrificante, o gel, enfim, a gente tinha esses recursos. Colírios à base de prostaglandina, que são estimulantes da glândula lacrimal. Hoje, os géis para aplicar na pálpebra também. Hoje, com os novos aparelhos que estão chegando aí, nós vamos conseguir fazer um tratamento profilático, manter essas glândulas saudáveis, para que a pessoa faça sessões, inclusive, são 10 sessões, 15 sessões, dependendo do caso, e que ela fica de uma forma muito tranquila durante anos, com essas glândulas permeáveis, produzindo os seus lipídios, suas mucinas, os seus produtos para que filme e fixem o filme lacrimal de forma mais eficiente. Então, lágrima é uma coisa muito mais complexa e muito mais estudada hoje do que nunca se estudou tanto a lágrima, nunca se deu tanta importância como tem se dado hoje. No Colégio Santa Bárbara, os jogos pedagógicos são grandes aliados no ensino da matemática, pois permitem que os alunos pratiquem os conteúdos de forma interativa, além de proporcionar o desenvolvimento do raciocínio. A matemática está presente na vida da maioria das pessoas de maneira direta ou indireta. Em quase todos os momentos do cotidiano, exercita-se os conhecimentos matemáticos. Um dos nossos desafios do ensino da matemática é a abordagem de conteúdos para a resolução de problemas. Trata-se de uma metodologia pela qual os nossos alunos têm oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver a questão proposta. Dentro da resolução de problemas, a introdução de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem na sala de aula é um recurso pedagógico que apresenta excelentes resultados, pois cria situações que permitem ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, estimula sua criatividade num ambiente desafiador e, ao mesmo tempo, gerador de motivação, que é um dos grandes desafios do nosso professor, que procura dar significado aos conteúdos desenvolvidos. Tais habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, o aluno tem a oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada, refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Pode-se dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de matemática. No Colégio Santa Bárbara, esta metodologia se coloca como um fio condutor no desenvolvimento das aulas de matemática, pois, através dela, nossos alunos se apropriam de conhecimentos obtidos pela observação e vivência dos fatos, adquirindo as competências e habilidades esperadas. Colégio Santa Bárbara é poder aprender de forma significativa.
Em um mundo globalizado em que a informação é altamente valorizada, o conhecimento em diversas áreas é essencial para garantir o desenvolvimento de habilidades e promover importantes melhorias da vida pessoal e profissional. Qualquer aprendizado é ainda mais efetivo na infância e na adolescência, quando o aluno está em fase de desenvolvimento e adaptação e se envolve na descoberta de um novo mundo. Quando a gente chegou aqui, a gente só queria fazer as coisas, a gente entrou com as peças mais simples, né? E a gente já queria fazer um robô que andasse, pulasse, voasse e cantasse. Só que a gente não sabia o que estava por trás disso. Hoje, por causa da robótica, por causa do que a gente aprendeu, a gente consegue fazer isso com muito mais experiência. A importância do ensino de programação e robótica já pode ser comparada ao ensino de outras línguas, como o inglês e o espanhol. Também estão comprovados os diversos benefícios que o aprendizado da linguagem de programação pode trazer para os alunos. 7 benefícios do aprendizado de programação e robótica para crianças e adolescentes acontecem nas aulas de robótica. Estimula o raciocínio lógico, ajuda na organização de modo geral, propicia uma melhor escrita, incentiva o aprendizado de matemática, física e língua inglesa, auxilia no desempenho pessoal e profissional, estimula a criatividade, desenvolve habilidades para solucionar situações adversas. O mundo está sofrendo mudanças significativas no século XXI. A tecnologia está em toda parte e afeta como vivemos, trabalhamos, jogamos e, mais importante, como aprendemos. Nossos hábitos, escolhas e até o mercado de trabalho sofrem efeito desta mudança e, assim, demanda que nossos jovens desenvolvam novas habilidades para ter sucesso no futuro. O Colégio Santa Bárbara mudou seu foco de simplesmente preparar as crianças para carreiras comuns e sim prepará-las para a inovação. Nossos alunos são capacitados para trabalhos relacionados à tecnologia e precisam aprender novas competências para não apenas acompanhar os avanços tecnológicos, mas desenvolvê-los e ter sucesso. Incentivamos o desenvolvimento das seguintes habilidades essenciais para crianças e adolescentes no século XXI: criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico, confiança, colaboração e liderança, escrita e leitura, benefícios sociais e culturais. Colégio Santa Bárbara é poder inovar. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Foca no trânsito. Foca na direção.
Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Foca no trânsito. Foca na direção. Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito.